Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos agora para a nossa aula de Ética e Cidadania. Agora que nós retornamos das férias, nós vamos dar continuidade ao nosso tema. Nós estamos trabalhando em nossas aulas sobre a solidariedade, a prática da cidadania em tempos de pandemia. Antes das férias, eu pedi para que vocês me enviassem reportagens, pesquisas, relatos de pessoas, de empresas que estão contribuindo de alguma forma, ajudando durante esse tempo tão difícil que o mundo está passando. E vocês enviaram várias reportagens e várias pesquisas também. Então, nessa aula eu quero compartilhar com vocês essas informações. Mas antes, eu quero deixar um videozinho aí para você assistir, só para nossa reflexão, que fala sobre isso, sobre ajuda, sobre ajudar o próximo. E depois eu vou mostrar para vocês o trabalho que vocês me enviaram, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então agora nós vamos começar com as informações que vocês mandaram. Vamos ver as reportagens, os relatos. Eu fiz um pequeno resumo para que eu consiga mostrar um pouquinho do que cada um enviou, tá bom? O Alex diz que nessa pandemia muitas pessoas estão contribuindo para a sociedade e ele citou como exemplo os médicos, enfermeiros e os demais profissionais da saúde que estão aí trabalhando na linha de frente, cuidando de nós. Também citou sobre pessoas comuns que fazem compras para os idosos, que ajudam com informações verdadeiras nas redes sociais, ajudando as pessoas a se protegerem. Citou também sobre os mercadinhos dos bairros que têm contribuído doando álcool em gel, por exemplo. E ele termina dizendo: essa pandemia vai passar logo, que Deus abençoe todo mundo, tudo vai ficar bem. A Sofia colocou o título de serviço e gentileza no trabalho dela e diz que os primeiros atos solidários que ganharam destaque pelo país logo no início do período de isolamento domiciliar vieram das vizinhanças
e citou o caso da fonoaudióloga Emanuele Rolim, de 36 anos, que se dispôs a fazer compras em supermercados e farmácias no lugar de idosos que se encontram entre os grupos de maior risco. Ela, que também é escritora, decidiu disponibilizar as obras que escreveu na internet de forma gratuita para ajudar quem está de quarentena, passar o tempo em casa. Ana Caroline citou exemplos de pessoas ajudando outras a fazer compras. E ela falou sobre uma moça chamada Fernanda Martins, uma moradora do centro de São Paulo, que escreveu um recadinho dizendo: queridos vizinhos, idosos ou em grupo de risco para o coronavírus, fico à disposição de vocês para ir ao mercado ou farmácia caso precisem de algo. Ela citou também que este é um momento para lembrar que, apesar de tudo, certas datas não podem ser esquecidas. A vizinhança do interior da Inglaterra fez uma festa surpresa para o seu Denis, aos 90 anos. Disse também sobre os cantores brasileiros que já não estão podendo fazer shows ao vivo, mas que durante esse período estão fazendo lives em suas redes sociais para alegrar o povo com um pouco de música. A Yasmin pesquisou que a pandemia de coronavírus terá impactos significativos e ainda não completamente dimensionados sobre a sociedade, porque trata-se de um evento inédito na história. Mesmo que no passado nós tivemos algumas epidemias parecidas, mas elas se desenvolveram em um cenário de muito menor integração entre os países e pessoas. Portanto, pesquisadores e cientistas no mundo todo estão se mobilizando para estimar tanto os efeitos da doença sobre a saúde da população, quanto os impactos econômicos e sociais dessa pandemia. Ana Clara cita que neste momento de combate ao novo coronavírus, a solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Muitos voluntários têm se mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade social, idosos e quem precisa de apoio psicológico. Ela cita que distribuição de alimentos, doação de produtos de higiene pessoal e consultas gratuitas são algumas das ações solidárias que se espalham pelo país. Ana cita também que, diante dos efeitos do coronavírus e do confinamento, muitas pessoas acabam ficando angustiadas e ansiosas. E para ajudar no controle emocional, a psicanalista Luísa Conato de Santos, do Litoral Paulista, decidiu, com o apoio de 2 colegas de profissão, oferecer atendimento psicológico gratuito por telefone ou chamada de vídeo. E ela finaliza dizendo que são em momentos de ruptura, portanto, que surgem as ações solidárias como um mecanismo de minimizar os danos diante da fragilidade humana e de se reconhecer no lugar do outro. O Guilherme dos Santos fez o trabalho dele como que uma reportagem, como uma entrevista ao dono de um mercadinho que está sentindo medo pela doença, mas tendo a necessidade de continuar trabalhando, também de estar vendo ser afetado o seu trabalho por conta desse isolamento. E então o Guilherme pergunta quais são os cuidados, o que ele tem feito com esse medo que ele sente, mas ao mesmo tempo precisando trabalhar. E o dono do mercadinho responde que ele está se cuidando usando máscaras, utilizando álcool em gel, cuidando da sua saúde, da sua proteção. A Laura citou que em poucas semanas a imagem de milhares de celulares com suas câmeras disputando espaço para conseguir o melhor ângulo do artista virou coisa do passado. Agora são os artistas que disputam a atenção do público nas telas do celular.
as lives entraram para a história. E através dessas lives, muitas pessoas estão sendo beneficiadas com as doações. Ela disse que no início da quarentena, as apresentações ao vivo pela internet começaram de forma caseira e só depois se tornaram superproduções. E que entre os 5 artistas que tiveram o maior público em suas lives até hoje, 4 são brasileiros. Juntos, somaram um público de mais de 11 milhões de pessoas. O Pedro pesquisou que em meio a tempos tão difíceis, sempre há uma opção de fazer algo melhor por alguém. Ele citou a Associação RDV, Radicalizando Vidas. Eles entregaram cestas básicas, ajudando famílias que, durante esse tempo de pandemia, estão passando por muitas dificuldades. Citou também Amigos do Capitão, Cabo de Paula, que está distribuindo álcool em gel para as crianças que infelizmente precisam sair na rua para continuar o tratamento contra o câncer. A Rebeca relatou que nesses tempos de crise ela pôde ver bem de perto a solidariedade na prática, como, por exemplo, vendo sua família confeccionando máscaras para doar, em sua igreja a arrecadação de donativos para colaborar com os necessitados. A Rebeca pôde ver até mesmo nela toque de solidariedade, pois ela começou a dar aulas para os primos que moram no mesmo sítio que ela, já que eles também não vão para a escola. Mostrou também várias ações acontecendo nas redes sociais de pessoas pedindo donativos, itens para cestas básicas, alimentos, kits de higiene, de limpeza, também retalhos de tecido para confeccionar máscaras. A Bruna pesquisou sobre uma associação chamada Projeto Ruas. Eles criaram um projeto chamado #PopRuaEuMeImporto. O objetivo deles é orientar a população, moradores de rua, sobre como se cuidar durante esse tempo de pandemia. Também eles têm como objetivo arrecadar kits com itens de higiene pessoal, de alimentação e também uma cartilha informativa sobre o vírus. A pesquisa da Giovana Feliciano foi: Coronavírus, conheça projetos sociais que fazem doações a quem precisa. ONG distribui quentinhas em bairros de Salvador durante a pandemia. Iniciativas pelo Brasil estão recebendo doações para as populações mais vulneráveis aos efeitos econômicos e de saúde, como no caso dessas crianças que receberam ajuda. A solidariedade se multiplica durante a pandemia de Covid-19. Idosos, pessoas com problemas psicológicos e indivíduos em situação de rua são beneficiados por iniciativas que se espalham pelo país diante do coronavírus. O Nicolas pesquisou que impostos, tributos e contribuições foram adiados ou suspensos, ou mesmo reduzidos durante a pandemia. Mudanças beneficiam não só empresas, mas também pequenos negócios, microempreendedores individuais, empregadores de trabalhadores domésticos e pessoas físicas. Ele finaliza dizendo que nunca falte esperança a quem tem sonhos maiores que a própria vida. A Thaís citou o Lar Vida, uma instituição que cuida de pessoas portadoras de necessidades especiais. A Nathalie citou exemplos de várias empresas e serviços prestados durante esse período de pandemia, como, por exemplo, a Diagel,
que vai produzir e envasar 50 mil litros de álcool em gel em 70%. A empresa Unilever, que anunciou a doação de 1 milhão em produtos de higiene e limpeza para o estado do Rio de Janeiro. A empresa Hering, que anunciou por meio de seu perfil no Instagram que mobilizou parte da sua produção para fazer uniformes de proteção para profissionais da saúde. A Cacau Show, que anunciou a doação de 1 milhão ao governo de São Paulo para a compra de respiradores para os hospitais mais necessitados. Pessoal, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem essa semana. Vocês vão criar uma frase como um slogan sobre esse tema que nós estamos trabalhando. Pandemia, solidariedade, empatia em tempos de crise. Essa frase você não pode pegar da internet, você tem que criar. Se você quiser, também pode colocar uma imagem, você pode também fazer uma mensagem visual, mas desde que passe aí uma mensagem para as pessoas. E aí você vai me enviar. Pode ser no seu caderno, você escreve essa frase, faz o seu desenho e você tira uma foto e posta lá na atividade, ou você também pode fazer no seu computador e aí você manda o arquivo no seu tablet, no seu celular, e você manda esse arquivo, tá bom? Eu vou aguardar a sua atividade desta semana.